Fala, fala galerinha, tudo certinho com vocês? Professor Danilo Farias de Física na área. E hoje eu gostaria de trazer uma curiosidade para vocês a respeito da erupção do vulcão Anak Krakatoa, que teve sua explosão acontecendo no dia 11 de abril, agora esse mês. Vou colocar o vídeo aí para você poder observar os fenômenos que irão acontecer durante a explosão. Fica de olho aí. Como tu bem pode observar, durante a erupção, durante as explosões, tu consegue ver nitidamente descargas elétricas, ok? Então veja, durante a erupção o que é que acontece? As partículas de cinzas vulcânicas, né, as partículas emitidas pelo vulcão, juntamente com o gás inclusive, essas partículas irão colidir entre si. O que significa? Durante as colisões, né, afinal de contas elas estão a temperaturas altíssimas, e se elas estão a essas temperaturas altíssimas, isso significa que o movimento de agitação das moléculas, elas vão estar cada vez mais altos também. Então, gerando as colisões. Durante essas colisões irá haver muito atrito. E aí, pessoal, durante o processo de colisão, durante esses acontecimentos, o que é que vai gerar? Eletrização por atrito. Isso significa o quê? Vai gerar um acúmulo de cargas elétricas. Só para tu ter noção, durante essas atividades, né, vulcânicas, a gente tem, de fato, acontecendo aí uma diferença de potencial devido à existência de cargas elétricas de sinais opostos, e isso vai depender, inclusive, também do tamanho da fumaça, do tamanho da nuvem de cinzas que está sendo emitido durante a explosão. Ok, pessoal? Então, veja, durante essa explosão, né, essas descargas elétricas, elas ficam confinadas dentro das nuvens, ok? Como você pode observar bem aí nos vídeos. Ok, pessoal? E aí, veja, a gente pode pensar de duas formas diferentes nessas descargas elétricas. A primeira delas é o seguinte: durante uma erupção, esse vulcão ele vai ejetar uma enorme quantidade de partículas na atmosfera, certo? E essas partículas aí você pode incluir tanto vapor quanto as cinzas, ok? E essas partículas são muito quentes, como eu já acabei de falar. E elas são ejetadas a uma grande altitude. Só para tu ter uma ideia, nessa erupção do Anak Krakatoa, essa nuvem ela chegou a uma altitude de por volta de 500 metros, ok? E aí o que é que acontece? Esse jato carregado de partículas, ele vai meio que alterar algumas características das nuvens que estiverem ali próximas, saturando, né? Ou seja, o que é que vai acontecer? Essas nuvens elas vão estar mais carregadas, ok? E se elas estão carregadas, elas têm mais cristais de gelo, que durante essas colisões elas vão gerar uma eletricidade estática. Esse tipo de descarga elétrica é a descarga elétrica que acontece entre o chão, né, o solo, você pode imaginar, e o alto, ou seja, as nuvens, tranquilo? Só que existe um outro tipo ainda, certo? Existe um outro tipo, que é basicamente o seguinte: esses raios próximos da superfície do vulcão, como você pode observar aí bem nesse vídeo, o que é que acontece? As partículas expelidas pela erupção se chocam entre si, como eu acabei de falar logo no início. E aí, esse atrito, essa fricção entre as partículas, elas vão acabar gerando a eletrização, gerando uma zona de cargas elétricas, ok? Então, gerando essa zona de cargas elétricas opostas, diga-se de passagem, elas vão gerar as descargas elétricas que você pode observar. Ou seja, durante as erupções vulcânicas, é muito comum você observar essas descargas aí gerando os raios. Beleza, pessoal? Então é por isso que acontecem essas descargas. Valeu, vou ficando por aqui. Abraço.